Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João, no capítulo número 6 do Evangelho de João, o verso 35. Evangelho de João, capítulo 6, verso 35. Jesus nos diz assim: e Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Jesus, na Bíblia, no Evangelho de João, ele é apresentado para nós como o pão da vida. Ele é apresentado para nós como água viva, fonte de vida, palavra da vida. Todos os sinônimos e significados possíveis do que Cristo representa e como Ele se apresenta para nós, estão nessas metáforas, né, essas figuras que Jesus utiliza para anunciar a si mesmo e para anunciar a sua obra. O evangelista João, ele já começa o Evangelho de João, o seu evangelho, mostrando para nós que Jesus Cristo é a fonte e aquele que sustenta toda a vida no universo, né? Ele diz no capítulo 1 de João, no verso 1, ele diz assim: no princípio era o verbo, ou era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ela estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ela, e sem ela, nada do que foi feito se fez. O verso 4 diz: nele estava a vida, ou seja, a palavra é a vida, a palavra é a fonte de vida, e a vida é a luz dos homens. Então, o evangelista João, ele está apresentando Jesus como o Criador de todas as coisas, como a fonte de vida de todas as coisas e como aquele que sustenta todas as coisas. Ele está dizendo, todas as coisas tornaram a existência, vieram à existência por meio dele, por meio de Cristo. Cristo é a palavra que gera vida. Ele está usando aqui lá no original, ele está usando um termo grego que é logos, que para a nossa Bíblia foi traduzida, na Almeida Revista e Corrigida, foi traduzida como o verbo, né? Mas lá no original, no grego é logos, e logos significa palavra, mas não é simplesmente palavra, né? O logos, lá no grego, significa a palavra com sentido de poder, não é? Sabe aquela afirmação que as pessoas dizem que há poder nas palavras, né? Há poder nas nossas palavras? Você já deve ter ouvido isso. Então, é nesse sentido que está aqui escrito. Ele, no princípio, era a palavra de poder, a palavra que criou todas as coisas, que trouxe a vida à existência e que sustenta a vida. Então, quando Cristo se apresenta para nós, ele vem se apresentando como o pão da vida, como a fonte de vida, como a água da vida. Nós vamos ler aqui alguns textos que isto mostra para nós esta afirmação tão poderosa e tão significativa acerca de Cristo. E há uma necessidade
há uma necessidade do homem, uma necessidade espiritual do homem. E que Jesus está falando, quando fala de pão da vida, de água da vida, fonte da vida, palavra da vida, ele está falando de uma necessidade espiritual do homem. Primeiro ele se apresenta como o pão da vida, a água viva, a fonte de vida, a palavra de vida. Isso é dito a respeito do que Cristo é. Isso fala da realidade espiritual de Cristo, mas diz também a realidade da nossa necessidade espiritual. Ele está falando conosco, ele está falando com homens, ele está falando com pessoas. Então, no Evangelho de João, versículo 6,35, que nós lemos, ele diz: eu sou o pão da vida. Ou seja, ele está falando da realidade espiritual dele. Eu sou a fonte de vida. Depois ele fala da realidade espiritual de nós outros. Ele diz: aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Ele disse para a mulher lá no poço de Jacó: mas a pessoa que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se tornará nela uma fonte de água que produz vida eterna. Isto é uma metáfora, é uma figura de linguagem. Jesus está usando termos para facilitar a nossa compreensão do que ele está dizendo. Então, é uma maneira de nos fazer entender a realidade espiritual de quem ele é, e também nos fazer entender a realidade espiritual de nós, famintos e sedentos. Ele está mostrando a realidade espiritual de Cristo como aquele que é a fonte da vida, e a nossa realidade espiritual, a realidade espiritual do homem, de alguém que tem fome e que tem sede. Por isso ele está dizendo: quem tem fome e quem tem sede. A verdade é que todos nós temos fome e temos sede. Todo homem que nasce na terra, ele tem fome e ele tem sede. Há uma necessidade espiritual em todo homem que nasce. Ele sabe, ele percebe, ele sente, a sua consciência lhe diz, a sua alma lhe diz que falta algo importante, falta algo relevante, está faltando alguma coisa que realmente satisfaça, algo que faça o homem definitivamente feliz. A alma está sedenta por respostas, por entender, por saber qual é a verdade sobre tudo, a verdade sobre si mesmo. É uma necessidade natural do homem. Falta algo que o torne realmente completo, feliz, satisfeito, saciado. Há uma necessidade espiritual do homem. E essa necessidade, ela é tão perceptível quanto quando o nosso corpo está com sede e está com fome. Essa necessidade da alma, ela é tão perceptível. Eu sei muito bem, como eu sei muito bem quando o meu corpo está com fome e quando o meu corpo está com sede. Quando eu estou com fome, eu não fico com dúvida: será que eu estou com fome? Quando alguém está com fome, você não fica dizendo: eu acho que eu estou com fome. Não. Quando nós realmente estamos com fome, nós temos a absoluta certeza que o que nós estamos sentindo é fome. Até um bebê sabe disso. Quando ele chora, ele ainda que aquele bebê, aquela criança que ela é amamentada
pela sua mãe, quando ela está com fome, ela chora muito. Não é? E quando o leite materno não sacia a fome, ela continua chorando, e a mãe tem que continuar dando leite até que ela se sinta saciada e satisfeita, senão a criança não dorme, e a mãe também não. Não é assim? Então ninguém tem dúvida quando está com fome. Quando está com sede, ninguém tem dúvida que está com sede. Mas estranhamente parece que quando se trata dessa necessidade espiritual, embora o homem ele sente que falta algo, a sua alma está sedenta, ele está com fome, ele está com sede, a sua alma está clamando, mas ele parece não entender, parece dirigir a sua necessidade para outras coisas, para as coisas terrenas muitas das vezes, e busca satisfação no pecado, busca satisfação no mundo, nos prazeres, nos confortos, busca satisfação numa carreira profissional, busca satisfação num relacionamento, está buscando essa necessidade da alma, essa sede da alma, essa fome da alma, está tentando saciar com a posse de coisas, com o desfrutar de coisas nesta vida, mas confuso, confundido, porque não percebe que o que ele precisa é do pão da vida, é da água da vida, ele precisa da palavra da vida, é o que nós precisamos, é o que eu preciso, é o que você precisa, meu querido. Não pense que é qualquer outra coisa. É por isso que o salmista, no Salmo 42, verso 2, ele diz: a minha alma tem sede de Deus, a minha alma tem sede de Deus, tem sede do Deus vivo. Aleluia, aleluia. É por isso que Jesus Cristo respondeu a Satanás dizendo, que foi dito aqui pelo presbítero Eduardo que me antecedeu: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus, em João capítulo 6, verso 63, ele diz: as palavras que eu vos disse são espírito e vida para vocês. Aqui está a resposta. Nós lendo João capítulo 6 aqui, verso 35, Jesus dizendo: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e aquele que crê em mim nunca terá sede. Nós logo entendemos que Jesus está falando dele mesmo, porque ele é apresentado em João como a palavra da vida, a fonte da vida, a palavra que vai saciar as nossas almas, a palavra que vai saciar a alma do homem. Então Jesus disse para a mulher no poço de Jacó: quem beber da água que eu lhe der. Aqui uma outra coisa que nós precisamos entender: quem dá a água que sacia é Cristo. Ele diz: a água que eu lhe der. Quem comer deste pão, o pão que eu der. Ele disse para aquela multidão, porque Jesus disse: eu sou o pão que desceu do céu, o verdadeiro pão do céu, o verdadeiro pão de Deus. E a multidão disse para Jesus: então nos dá desse pão. E Jesus respondeu para eles e disse: eu sou o pão da vida, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome,
e aquele que crê em mim nunca terá sede. Então ele se apresenta para nós como o único que pode satisfazer a necessidade das nossas almas, que pode saciar a nossa alma. Ele diz: da água que eu lhe der, é Ele que dá esta água. Ele diz: o pão de Deus que desce do céu é aquele que dá vida ao mundo, é aquele que dá vida às pessoas. Você precisa, o homem precisa crer nisso. Ele precisa crer que Cristo é o único que pode saciar a sua alma. Enquanto enquanto nós acharmos que qualquer outra coisa nesta vida pode nos fazer realmente satisfeitos e felizes, não seremos verdadeiramente saciados. Mas quando nós realmente crermos que Ele é tudo que precisamos, Ele é tudo que a nossa alma precisa, que Ele é a fonte da nossa vida, a fonte de vida, a fonte de prazer, de alegria, a fonte de paz, que nele está tudo que nós precisamos. Então Ele nos dando desta água, nos dando deste pão, ficaremos então enfim satisfeitos. É importante, porque Jesus está falando essas palavras para uma multidão incrédula, queridos. Uma multidão muito incrédula, uma multidão que estava questionando Ele, que duvidava que Ele realmente era quem Ele dizia ser, né? E por isso que João, ele tem esse cuidado de mostrar para nós que Ele é realmente quem Ele diz ser. Ou seja, Ele é o Criador de todas as coisas. Ele diz, lá no princípio, Ele estava lá, Ele era a palavra que estava lá no princípio, Ele estava lá, e foi por meio dEle que todas as coisas tornaram a existência, que vieram à vida. Ele é a fonte de vida, Ele é que sustenta. O que João está dizendo, o que nós precisamos está nele, porque Ele é o Criador de todas as coisas, Ele é que formou todas as coisas, Ele é que nos formou, Ele é que criou todas as coisas. A Ele pertence o poder, a palavra de poder, a palavra da vida está com Ele, está nele. João faz isso para que nós possamos olhar para Cristo com essa visão, com essa expectativa de sermos realmente saciados e alimentados por Ele, e não acharmos que qualquer outra coisa no mundo poderá fazer isto conosco. Então Jesus mostra para nós aqui na sua palavra, no seu evangelho, Ele nos convida para irmos até Ele. Ele diz: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim. Ele está nos convidando para ir até Ele. O mundo, os prazeres, o entretenimento, o sexo, dinheiro, drogas, amizades, relacionamentos, carreiras profissionais, o dinheiro, todas essas coisas estão fazendo a mesma coisa. Vinde a mim. Também estão chamando, vinde a mim. Estão ofertando para você e ofertando para mim as suas supostas recompensas. Estão mostrando os seus tesouros. É o que o diabo fez com Cristo quando o tentou, dizendo: olha a beleza deste mundo, olha os reinos deste mundo, eu vou te dar tudo isso se você se prostrado me adorares. O mundo está fazendo isso.
O diabo está fazendo isso, está chamando também, está convidando também. O conforto, o descanso, todas essas coisas estão nos convidando com suas promessas de satisfação, mas nenhuma delas pode fazer isto. Nenhuma delas pode fazer o que Jesus está prometendo fazer aqui. Nunca mais terá sede e nunca mais terá fome. Nunca mais terá. Ele diz, nunca mais terá. Ele está prometendo uma satisfação plena e completa e total. Nunca terá fome, nunca terá sede. E Ele está convidando e nos chamando para isso. Em João capítulo 7, Ele diz, João 7, 37, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isto ele diz do Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Você vê, ele está chamando quem tem sede e quem está com fome. Ele está convidando, vinde a mim, vinde a mim. Você está sedento, a sua alma está sedenta, amargurada, infeliz, sem respostas, confusa, triste, escravizada, escravo do medo, do pecado, da insegurança, das incertezas da vida, infeliz, porque sente que algo está faltando, e que talvez você está pensando que é isto ou é aquilo que você não tem, e que na vida, eu digo isso talvez você está pensando que é um casamento, é um companheiro, uma companheira, talvez você está pensando que é o dinheiro, a posse de coisas, talvez você esteja pensando que é porque você não teve as oportunidades certas na vida, sei lá, tantas coisas que fazem com que o homem pense que lhe falta, quando se compara com outras pessoas, e olha para as outras pessoas, para a vida das outras pessoas, e olha para si mesmo, e acha, está faltando algo em mim, talvez se eu tivesse aquilo, ou se eu fosse assim, ou se eu tivesse isto na minha vida, eu seria feliz, eu seria realizado, eu me sentiria feliz e realizado. As pessoas se confundem com essas coisas, mas nenhuma dessas coisas pode saciar a alma do homem. Ele está dizendo, vinde a mim, vem a mim. Você tem fome, você tem sede, vem a mim, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ele está dizendo, vinde a mim, e Ele não está prometendo que Ele vai te dar as coisas que você acha que está faltando. Ele está prometendo Ele mesmo para você. Ele está prometendo Ele mesmo para você. Ele está prometendo Ele mesmo. Veja aqui que no versículo 39 é dito para nós: e isso Ele disse do Espírito que haveriam de receber aqueles que nele crescem. Então, eu preciso dizer algo aqui. Isto não é algo que o homem pode conquistar por si mesmo. Isto não é algo que o homem pode fazer por si mesmo. Não é algo que o homem pode tomar posse por si mesmo.
como as pessoas acham que podem tomar posse das coisas no mundo que lhe farão felizes, né? As pessoas sempre acham que vão poder e que vão conquistar e que vão ter e que vão conseguir e que vão chegar e acreditam na felicidade daquelas coisas. Algumas conseguem e percebem que nada daquilo que foi prometido, que ela acreditou, realmente era real. Outros vão viver as suas vidas acreditando e esperando que essas coisas aconteçam. Mas as pessoas têm essa falsa ideia de que elas podem ter, que elas podem possuir. A mensagem que é pregada no mundo é: você pode ser o que quiser, você pode ser o que quiser, faça o que o seu coração diz. Você tem que buscar a tua felicidade, e para você ser feliz, você precisa ouvir o teu coração, ouvir o que o teu coração diz. E as pessoas acreditam mesmo nisso, e elas pensam que podem. E então, por isso que há tantas pessoas frustradas no mundo, infelizes no mundo. Umas porque chegaram lá e descobriram que não era nada daquilo, e outras estão frustradas porque estão esperando chegar lá e nunca chegaram, ou que não vão chegar, ou que não vão ter. Mas aqui o homem é colocado numa posição de humildade diante de Deus. Ele precisa chegar diante de uma posição de humildade diante de Deus. As pessoas acham que as coisas de Deus são como as coisas que são prometidas no mundo, que ele pode entrar, pegar o que ele quiser e depois ir embora. As pessoas sempre acham que as coisas de Deus estão assim, expostas numa mesa para ele, e que qualquer um pode chegar, entrar e pegar, e que qualquer um pode ter. Isso torna as pessoas muito orgulhosas e muito soberbas diante de Deus. Aqui Jesus está mostrando uma realidade diferente. Ele está dizendo: aquele que beber da água que eu der, é a água que eu der. Aleluia! É eu que vou dar. Voltemos lá para João capítulo 6, vamos ler mais alguns versículos. Olha o que é dito para nós. Verso 32, disse-lhe pois Jesus: na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá verdadeiro pão dos céus. Eles estavam se referindo ao maná no deserto, que Moisés, e atribuindo este milagre a Moisés, dizendo que Moisés é que havia dado aquele maná para eles, mas não foi Moisés, foi o próprio Deus. E é o que Jesus está dizendo aqui, verso de número 33, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Isto é uma constatação óbvia na vida daquele que recebeu o pão de Deus, que recebeu Cristo, que recebeu a água da vida. Ele tem vida nele mesmo, ele tem a vida de Deus nele. Assim como quando nós estávamos com fome, e quando nós nos alimentamos, e nós nos sentimos saciados, assim é a alma daquele que recebeu o pão de Deus, o pão da vida. Ele sabe que ele está saciado, ele tem absoluta certeza que a sua alma está saciada, porque ele tem a vida de Deus nele. Ele diz: porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe pois as pessoas: Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós me vistes, e contudo não credes.
todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Todo o que o Pai me dá virá a mim. Você vê, isso não é algo que o homem conquista por si mesmo, é Deus que dá. Ele diz: todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e todo aquele que vier a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Então o que isso significa? Significa que isto não está ao alcance de todos os homens. As coisas de Deus não são assim: você entra, pega o que você quiser e vai embora. Não, tudo que nós recebemos de Deus, recebemos porque Ele nos dá por graça, Ele nos dá por misericórdia, Ele nos dá por seu amor. Agora, se nós vamos até Ele, Ele não nos rejeita. Ele de maneira nenhuma vai nos lançar fora. Ele de maneira nenhuma vai dizer: eu não te quero, eu não te aceito, eu não te recebo. Por quê? Porque o homem só vai até Cristo, ele só vai até Deus, ele só vai crer que Jesus é o pão da vida, que Jesus é a palavra da vida, que Jesus é a água da vida, se o Pai lhe conceder isto. E se o Pai lhe conceder, ele vai até Cristo, ele crê que Cristo satisfará a sua alma, ele vai crer, ele vai clamar, ele vai pedir, ele vai rogar, ele vai dizer: Senhor, assim não posso viver, sem Ti não posso viver, Senhor, eu não posso continuar com este estado, a minha alma desta maneira infeliz. A Tua palavra diz que o Senhor é vida, dá-me da Tua vida, dá-me do pão que sacia a minha alma. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. É isto que acontece, meu querido. O homem crê e ele olha para Cristo como a solução, a única solução. Não é que Cristo é solução. Ele olha para Cristo assim: Ele é a única solução. Ele não olha: Jesus é o Salvador. Ele é o único Salvador da minha, Ele é o único Salvador da minha alma, Ele é o único que pode me salvar. Aleluia, eu já percebi, aleluia, que este mundo não dá, este mundo não pode, este mundo não faz por mim. Aleluia, Ele é o Criador de todas as coisas, Ele é a palavra da vida que estava lá no princípio do mundo, quando todas as coisas foram criadas. Ele é que trouxe todas as coisas à existência, Ele é que trouxe todas as coisas à vida. Então a minha vida está nele, vem dele, Ele é a fonte. Aleluia. Ele passa então a olhar a Cristo desta forma. Veja o que é dito, o verso 38: porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que eu o ressuscite no último dia. Ou promessa gloriosa, ou promessa gloriosa. Aleluia. Por incrédulo isso é uma ofensa, é um grito, né? No ouvido do incrédulo, mas no ouvido daquele que crê, isto é uma promessa. Ele está dizendo: nenhum daqueles que Ele me deu vai se perder, nenhum daqueles que Ele me deu vai se perder, nem o diabo, nem principados, nem potestades, nem o presente, nem o porvir, aleluia, nem altura, nem profundidade, aleluia, nenhuma outra criatura, nada vai fazer com que eles se percam, porque eu sou a fonte da vida, eu sustento.
Aleluia. Isso é uma promessa gloriosa. É maravilhoso, porque Ele está dizendo que todo aquele que o Pai deu a Ele, vai até Ele. O que significa que não são todos que vão, mas aqueles que o Pai deu, vão até Ele. E aqueles que forem até Ele, Ele jamais vai virar as costas, tá? Isso é uma promessa para você nesta noite. Ele está dizendo: todo aquele que vier a mim, eu não vou virar as costas. Eu não vou deixar de socorrer, eu não vou deixar de ajudar, eu não vou deixar de fortalecer, de renovar, de levantar, de curar, de trazer paz, alegria, de libertar do pecado, de libertar do engano do mundo, do engano do seu próprio coração. Todo aquele que vier a mim, eu não vou deixar de atender. Aleluia, aleluia. E Ele nos deu provas disso quando Ele andou aqui na terra. Aleluia. Lembra da mulher cananeia atrás dele gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, a minha filha está terrivelmente endemoniada. E ela acompanhando o cortejo, e ela gritando, e os discípulos: Senhor, o Senhor está ouvindo essa mulher aí, Senhor? Está ouvindo que ela está aí gritando? O Senhor não vai atender? Então manda essa mulher embora. Louvado seja Deus. E Ele diz: não é lícito pegar o pão dos filhos e dá-los aos cachorrinhos. A mulher ouviu e ela disse: Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Ele parou com aquela resposta, ele parou com aquilo. Ele disse: oh mulher, que fé essa tua mulher, nem em Israel eu encontrei uma fé como essa. Vai, porque a tua filha está liberta. Aleluia, aleluia, aleluia. Lembra do cego Bartimeu? Lembra do cego Bartimeu? Na beira do caminho, ouviu a multidão, ouviu os passos da multidão e começou a perguntar. Cego, não podia ver, começou a perguntar: quem é que está passando? Quem é que passa? E falaram: é Jesus que passa. Oh, quando ele ouviu, é Jesus que passa, ele já tinha ouvido falar acerca de Jesus. Ele disse: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aleluia. E as pessoas diziam: cala-te cego, fique quieto, ele não vai te ouvir. Aleluia. Mas ele não parou. A Bíblia diz que Jesus parou o cortejo, parou a multidão. Aleluia. Foi até ele, chegou até o cego e perguntou: o que queres que eu te faça? Oh meu Senhor, eu quero ver, eu quero que os meus olhos sejam abertos, eu quero poder ver. Aleluia. E Jesus o curou naquela mesma hora. Aleluia, aleluia, aleluia. Todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e de maneira nenhuma o lançarei fora. O meu Pai foi quem me enviou. Eu estou aqui fazendo a vontade do meu Pai. E a vontade do meu Pai é esta: que nenhum daqueles que Ele me deu se perca. Oh meus queridos, nós precisamos entender isso espiritualmente. Essas são provas do seu poder, do seu amor, do seu caráter, da sua bondade, da sua misericórdia. Nós temos que entender isso espiritualmente, porque a maior de todas as nossas necessidades, ela é espiritual, ela não é material. Ele mesmo disse com as suas palavras: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta
Ele diz também: aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Ô meu querido, o que é que você entende por isso? Você que está aqui nesta noite ouvindo esta pregação, o que é que você entende por isto? Você acha mesmo que Ele está prometendo bens terrenos e materiais para você? Você acha mesmo que o que vai satisfazer a tua alma é o pão terreno, é o suprimento de coisas terrenas, é a posse, a mera posse de coisas materiais? Não, meu querido. Ele está falando aqui, quem tem fome e quem tem sede. Mas ele está falando da fome e da sede espiritual. Lembra do salmista no Salmo 42, verso 2? O salmista diz: a minha alma tem sede de Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. É isto que só Ele vai fazer por nós. Seguindo a leitura: porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele, tenha a vida eterna, e eu o ressuscite no último dia. Todo aquele que crê nele, tenha a vida eterna. É preciso crer em Cristo para ter a vida eterna. Ele diz ainda: murmuravam, versículo 41, murmuravam dele os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desce do céu. E diziam: não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e a mãe nós conhecemos? Como pois disse ele: desci do céu? Eles não creram nele como o pão da vida, como o pão que sacia a alma. E muitos assim têm agido também. Embora tenham ouvido falar de Cristo, embora Cristo tenha sido anunciado para eles, eles ainda continuam achando que o que vai trazer felicidade, paz e vida são outras coisas. Não olham para Cristo como a solução, a única solução. Respondeu, pois, Jesus e disse-lhes: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou o não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Essa é uma afirmação que está, é a mesma afirmação do verso 37, dita de uma outra forma. Está escrito nos profetas: e serão todos ensinados por Deus. Portanto, aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Então, o que significa o crer em Cristo? O que realmente ele está dizendo para nós, quando ele diz: aquele que crer em mim, receba a vida eterna, e tenha a vida eterna. O que significa esse crer em Cristo? Veja que o próprio Jesus, quando ele foi tentado pelo diabo, nós já citamos aqui, ele diz assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E quando ele diz a palavra que sai da boca de Deus, ele está se referindo às Escrituras, à Bíblia, a esta palavra. Ele não está se referindo a qualquer outra coisa que não seja a palavra de Deus. Por quê? Porque, vamos ler no capítulo 6 e no verso 63,
que é esse que nós estamos aqui, ele diz: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. As palavras de Cristo são Espírito e vida para nós. Quando nós realmente cremos em Cristo, o homem que realmente crê em Cristo, ele tem a palavra de Deus como fonte de vida. Ele tem a palavra de Deus como o alimento para a sua alma. Ele guarda as palavras de Cristo no seu coração para fazer aquilo que Cristo disse que deveria ser feito. As palavras do seu mestre são as palavras que produzem vida e que são a fonte de vida para a sua alma, para o seu coração. Vamos ler outra passagem que mostra isso também para nós, que está em João capítulo 8, verso de número 47, João 8, 47. Aqui é dito de uma forma negativa, mas que tem aplicação para nós. É dito assim: quem é de Deus escuta as palavras de Deus. Escutar, ouvir a palavra de Deus, dar ouvido à palavra de Deus. Ou seja, as palavras são relevantes, são importantes, são o meu condutor na minha vida. O verso 37 desse mesmo capítulo: bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. É dito também de uma forma negativa, ou seja, eles resistem à palavra de Deus. Quando a palavra vem, ele rejeita no seu coração, ela não entra no seu coração. É por isso que Jesus diz no verso 36, que é o anterior: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Esta libertação, ela vem através da palavra de Deus. O Evangelho de João está repleto de afirmações como essa, para nos ensinar isso. Vamos ler também no versículo 51. João 8, 51. Em verdade vos digo, que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Em verdade vos digo, que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Ele está se referindo não exatamente à morte física, à morte natural, mas está falando da morte espiritual, da condenação, do inferno. Vamos ler ainda o Evangelho de João, capítulo 14, o verso de número 6. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Verso de número 23. Jesus respondeu e disse-lhes: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem me não ama não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou.
como que a vida, como que a libertação, como que a verdade, ela vem para nós, guardando a palavra dele. Quando nós guardamos a palavra dele nos nossos corações, ele promete, ele diz: nós viremos e faremos morada neste coração, nós faremos morada nesta alma. Está vendo? É uma promessa maravilhosa. Guardando a palavra do Senhor, ou seja, guardando, obedecendo, guardando a sua palavra e se alimentando dela, ela vai produzir vida na nossa alma, vida no nosso coração. O que devemos fazer é não irmos para o mundo, não irmos para as outras coisas, mas irmos para Cristo, mas irmos para a sua palavra, e guardarmos a sua palavra em nossos corações, e fazendo isso, nós teremos vida. Ele diz: nós iremos e faremos morada nos vossos corações, nós faremos morada nessa alma, nesse coração, que guardar a minha palavra. Então, é conhecendo a palavra de Deus, todas as verdades da palavra de Deus. Veja, eu estava pregando aqui, e vocês se alegraram quando eu disse que todo aquele que vai ao Pai, que vai a Cristo, de maneira nenhuma ele virará as costas para Ele, não é mesmo? Vocês se alegraram com isso, nós nos alegramos aqui com isso. Isto é a palavra dele, isto também é palavra dele, é promessa, e isto produz alegria nos nossos corações, isto produz gozo nos nossos corações. É isso que devemos buscar em sua palavra. Mas não somente isso, mas também os seus mandamentos, as suas ordenanças, o que ele nos mandou fazer, o que ele nos mandou obedecer, porque isto também é o que faz com que ele habite permanentemente nos nossos corações, e nossa alegria e o nosso gozo seja completo, e a nossa alegria seja completa em Cristo. Esta palavra, as palavras que saíram da boca de Jesus, é espírito e vida para nós. Esta palavra revelada, meu querido, é espírito e vida para nós, é a fonte de vida para nós. Quanto mais nós conhecermos aquilo que ele revela, o que ele revelou e como ele se revela na sua palavra, mais vida teremos em nós mesmos. É o que João escreveu no Evangelho. Nós lemos hoje pela manhã no seu Evangelho que nós estamos meditando, no capítulo 20, no verso 30 e 31, ele diz: Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, ou seja, esses sinais, esses milagres, essas maravilhas, essas curas, foram escritas para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, vocês tenham vida em seu nome. Você vê? Aqui João não está prometendo para nós que os mesmos sinais que foram operados por Cristo, os mesmos milagres que Jesus operou, os mesmos sinais, as curas de paralíticos, de leprosos, de ressuscitar mortos, que isto vá
que este é o propósito e que Ele vai fazer isso agora, hoje, nesse tempo. O que Ele está prometendo aqui para nós, o que Ele relata aqui para nós é que esses sinais provam que Ele é o Filho de Deus. E para que nós, crendo nele, nós possamos ter vida em nós mesmos. Esta vida que nós falamos aqui, essa fonte de vida que foi relatado aqui. E nós aprendemos como isso acontece por meio da sua palavra. Não que Ele não possa curar, não que Ele não possa fazer os milagres que Ele fez hoje, nesse tempo, agora. Ele não deixou de ser o Cristo, o Todo-Poderoso. Mas o objetivo dele é: eu sou o pão que desceu do céu para dar vida ao mundo, para que nós tenhamos vida, e tenhamos vida com abundância, para que nós tenhamos a paz. Ele diz: e a minha paz eu não dou como o mundo a dar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, este é o propósito. E quando nós, e quando o homem, e quando você, e quando eu temos a nossa alma saciada, nós não temos dúvida de que estamos saciados por Cristo. Assim como nós, quando matamos a nossa sede com um bom copo de água, ou como matamos a nossa fome com um bom prato de comida, e temos absoluta certeza que não temos mais fome, assim também acontece na nossa alma, quando o nosso espírito, a nossa alma é totalmente saciado por Cristo. Amém? Que o Espírito Santo de Deus te motive a ir na palavra de Deus, a buscá-lo, porque é isto que Ele promete em sua palavra fazer, se nós crermos e formos até Ele. Amém? Deus abençoe.